mas a gente tem uma notícia urgente aqui do Itamaraty. Infelizmente, foi confirmada a morte da terceira brasileira que estava na rave, que estava desaparecida. Eram 3 brasileiros, né? O Hanani Glaser, de 23 anos, que a gente teve no começo dessa semana confirmada a morte dele. Depois, mais ao longo da semana, a Bruna Valeanu, de 24 anos. E a gente teve agora a confirmação, o Itamaraty, a gente está até com essa notícia do Guilherme Amado, que daqui a pouquinho vai estar com a gente, mas o Itamaraty, infelizmente, confirmou a morte de mais uma brasileira pelo Hamas em Israel, a Carla Estels Mendes, de 42 anos, ela estava na rave também, perto da faixa de Gaza, e segundo essa notícia que o Guilherme Amado traz aqui, ela foi assassinada pelo grupo Hamas. Tá? Essa é a informação que a gente tem aqui. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Guilherme Amado, ver se ele traz novas apurações. Ela estava com um namorado israelense, ela vivia em Tel Aviv, em Israel, junto com um filho adolescente, e ela foi nessa rave com o namorado dela, israelense. E a gente já tinha dado notícia essa semana também, que o namorado dela foi encontrado morto, e ela permanecia desaparecida. Então, desde o sábado, infelizmente, Edu, a gente tem agora essa notícia. Era a terceira brasileira que estava desaparecida, que estava nessa festa, e que, infelizmente, confirma-se agora a morte dela também, e a gente presta toda a solidariedade à família dela. Cara, assim, mais uma notícia, e parece que eu falava sabendo disso. Parece que quando eu estava falando, eu estava sabendo disso. Porque você quer uma coisa mais triste, uma coisa que enfim, mais bárbara do que uma pessoa que foi numa festa com um namorado não sei o quê e foi morta depois. Então, não falta, gente, o nosso, enfim, sentimento, o nosso carinho, o nosso abraço para toda uma família, um grupo de amigos e amigas, para todo mundo que e até quem não era amigo ou amiga, mas se sente devastado com uma notícia dessa, todo o nosso carinho, é claro, entendeu? Todo o nosso afeto, todo o nosso conforto. Não faltam, em guerra, não faltam notícias trágicas, bárbaras. Mas aí, Vivi, aí a gente tem o seguinte problema. Hoje, enquanto a gente está falando, nesse lugar, que é Gaza, e só para as pessoas entenderem um pouco, quem quer entender, quem não quer entender não vai entender nada, mas só para a gente poder entender, gente. Gaza, esse lugar que vocês estão vendo, é mais ou menos, eu sou do Rio de Janeiro, então no Rio de Janeiro é fácil para mim ver, é como se eu estivesse pegando do Recreio dos Bandeirantes até ali Copacabana, né? É uma região desse tamanho que moram 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Só que é o seguinte, as pessoas em Gaza, só para a gente poder entender o que é Gaza, as pessoas em Gaza, gente, elas não podem sair de Gaza. Então, se você é um médico, uma enfermeira, um músico, um escritor, qualquer coisa em Gaza, se você é um acadêmico, se é um aluno, um estudante, para você sair de Gaza, às vezes, você com um pedido, você consegue 2 anos depois, sair de Gaza. Só que em Gaza, você não tem água limpa. Nem nos hospitais você tem água limpa em Gaza. Em Gaza, agora, nesse momento que a gente está falando, o suprimento de comida, de água e de luz foi interrompido. 2 milhões... de combustível também, viu, Edu? De combustível. Isso, porque o combustível alimenta a eletricidade. Isso, os geradores, principalmente, que estão sendo usados nos hospitais. Exatamente isso. E até trazendo um paralelo com o que você está dizendo, essa faixa de Gaza, ela tem ali em torno de 400 mil quilômetros quadrados, né? É praticamente do meia Salvador. Não, tem 400 mil quilômetros, eu acho que não tem 400 mil quilômetros quadrados, não, tem? Ela é praticamente metade de Salvador, com exatamente mais ou menos a mesma população de Salvador. Salvador tem ali quase 2 milhões e 800 mil pessoas, a Gaza 2 milhões e 300 mil pessoas. Então, é mais ou menos Salvador... 365 quilômetros quadrados só, Vivi. Oi? 365 quilômetros quadrados. Eu falei o quê? Eu falei 400 mil, né? Perdão, quase 400 quilômetros. Quase 400 quilômetros quadrados. Então, é isso que eu estou falando. É 1000 vezes menos do que... gente, é muito pequeno. É muito pequeno.
E aí tem 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas que moram lá. E, gente, sem água, sem luz, sem comida. E só nesses últimos 4 dias, 260 mil pessoas tiveram que deixar suas casas já. Gente, 260 mil pessoas, não é 260 pessoas, não é 2.600 pessoas, não é 26 mil pessoas, são 260 mil pessoas. Assim, são 4, na verdade, seria até mais, mas 4 Maracanãs lotados. 4 estádios do Maracanã absolutamente lotados, que não podem mais morar na sua casa, só que aí veio... Ah, Eduardo, mas pô... E não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir e estão sem casa, sem água, sem comida. E aí?